Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Eu sou o pastor Levi, esse é o canal Bíblia em Foco. Amados, sempre pedindo para vocês a gentileza para vocês apoiar o nosso canal. Não queremos nos tornar indelicado, insistindo tanto, mas faz muito sentido vocês comentarem, divulgar, deixar um like e já chegar deixando o like, porque com certeza vocês vão ouvir uma mensagem boa do Evangelho. Deixe o seu like e compartilhe, se você se agradar dos vídeos, em suas redes sociais, para que as pessoas chegadas a você também venham ouvir a palavra de Deus, tá certo? Então, tem pregadores no YouTube, vários no Brasil afora, dando dicas e passando fórmulas de como alguém ser usado. Ora, meus irmãos, eu não entendo que a pessoa, para ser usado, tem que receber dica de algum pregador. Vou lhes dar algumas dicas para você ser usado. Fuja disso, pelo amor de Deus, irmãos. Não existe dica para ser usado. Para você ser usado, você tem que ser, em primeiro lugar, humilde. Para você ser usado, você tem que ter uma bagagem ministerial extraordinária na presença de Deus. Para você ser usado, eu estou dizendo na palavra e na verdade, não estou dizendo para você ser usado no que se vê hoje. Para você ser usado, você tem que ser uma pessoa que tem que ter uma bagagem ministerial, uma vida ministerial na presença de Deus. Você tem que ser uma pessoa humilde em primeiro lugar. Você tem que ter conhecimento bíblico. Você tem que jejuar e orar constantemente, mas com decência, e ter uma vida em sequência na presença de Deus, de jejum e oração. E em primeiro lugar, você ser uma pessoa humilde, ser servo de Deus. Essas seriam as dicas para alguém ser usado. Tá certo? Porque as demais não são dicas espirituais, são dicas de homem, estratégias de homem. Porque hoje em dia o que eles dizem que é ser usado é você chegar num culto, chamar um anjo, chamar um outro ser, derrubar um monte de gente no chão endemoniado e fazer essas coisas aí que vocês já sabem. Pregar prosperidade, revelar a senha da conta do banco de alguém, revelar o nome da pessoa, o endereço da casa, enfim, essas coisas, essas profetadas. Dizer que a pessoa vai arrumar um serviço dentro de 1 mês, 2, prever o futuro a data, às vezes isso aí coincide que a pessoa acaba arrumando serviço mesmo, e aí a pessoa começa a acreditar e colocar credibilidade em cima da tal pessoa que tá entregando tais coisas. Isso tudo não passa de uma conversa fiada. Deus revela, as pessoas revelam, mas não é em sequência. Deus nos dá profecia, nos dá, mas não é uma profetada para tudo que é hora, vira para cá, profetiza para lá e vem. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus não trabalha assim. E se eu entregar algo de Deus para alguém que ele vai ganhar um trabalho dentro de 2 meses, Deus pode abrir a porta daqui a 2 semanas, isso pode já estar no projeto de Deus, então não tem que estabelecer data. Se eu disse que Deus vai abrir, então eu tenho que ter respeito com o que eu estou fazendo diante de Deus, para que isso não venha virar moda dentro da igreja, as pessoas estão estabelecendo datas, as pessoas... Enfim, tantas coisas que nós sabemos que não tem cunho bíblico, que não provém de Deus. Então, eu vou dar dicas para vocês hoje. Algumas dicas não é para você ser usado. Para você ser usado, eu já lhe disse, seja humilde, estude muito a palavra, tenha uma bagagem ministerial grande, suba na sua vida ministerial degrau por degrau, alcance o pastorado degrau por degrau, tenha uma bagagem ministerial, seja humilde em primeiro lugar, conhecimento das Escrituras, conheça bem a Bíblia, jejue, ore e consagre a sua vida. E se abstenha, na medida do possível, de tudo que vai te tirar a tua comunhão com Deus. Isso é a dica para você ser usado. Agora, para você ser usado verdadeiramente no poder da palavra. Não estou dizendo dicas para você ser um malandro de púlpito ou um malandro no meio do público, um manipulador de massa. Não é essa. Agora eu vou lhes dar umas dicas, já que estão dando dica para ser usado, eu vou lhes dar dica para não ser enganado na última hora, tá certo? Primeira dica, perceba como o obreiro se apresenta. Você entendeu? Se ele se apresenta, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e no momento da apresentação, se o eu estiver exaltado, porque um humilde servo de Deus não se apresenta dando carteiraço. Ele deixa Deus divulgar e soprar o seu nome. Então, se ele se apresenta assim, às vezes ele está se colocando maior que Jesus e na posição acima de Jesus. Essa é a primeira dica. Perceba como o obreiro se apresenta. Seja no YouTube, seja no altar, aonde quer que for.
Tente entender a vida desse obreiro que você vai ver, você não vai ser enganado. Segunda dica, veja se ele defende somente seus interesses. Se quando ele é confrontado com alguma coisa, ele continua defendendo sempre seus interesses. Não, o verdadeiro obreiro não defende seus interesses, o verdadeiro obreiro defende a causa do evangelho. Vocês entendem? O verdadeiro obreiro, ele não defende a sua igreja, ele defende a causa do evangelho. O verdadeiro obreiro não está preso numa placa denominacional, não está preso naquilo que ele faz, nem na sua pessoa. Ele é imparcial, ele é verdadeiro naquilo que ele fala e passa. Então, se ele defende a sua igreja, se ele defende somente o seu ministério, e ele está sempre, quando sai um assunto doutrinário sobre a verdade da palavra, ele nunca pode errar, ele está sempre certo. Mesmo que a doutrina seja verdadeira, como por exemplo, não pode fazer tal coisa, mas ele está lá dizendo que pode. Quer dizer, é um obreiro interesseiro. Você tem que discernir que esse obreiro, ele é um obreiro que ele não é um obreiro imparcial. Você então precisa saber, veja se ele defende só os seus interesses próprios. Essa é a segunda dica. Terceira dica, perceba se tudo que ele faz envolve o vil metal, o dinheiro. Perceba, por exemplo, que se ele entrega os dons por dinheiro, se tiver que sair da sua visão doutrinária por dinheiro, ele sai. Veja se ele muda a sua própria mensagem para galgar fama e dinheiro. Perceba essas coisas, está entendendo? Perceba se tudo que ele fizer envolve o dinheiro. Porque o que deve envolver a vida de um obreiro, essa é a terceira dica, verdadeiro, seja ele presidente, pregador, itinerante, seja ele o que for, o que envolve a vida de um verdadeiro obreiro é almas, é céu, é arrancar pessoas das garras do diabo, tirá-los da direção do inferno e levá-los à direção do céu, levá-los para as mãos de Deus. Essa tem que ser a visão de um verdadeiro obreiro. Agora, se tudo que ele faz envolve o dinheiro, o vil metal, ele vai por isso, faz por aquilo, ele muda por causa do dinheiro, ele faz por causa do dinheiro, você pode saber que esse obreiro não é um obreiro de Deus. Por exemplo, digamos uma colocação, um exemplo sobre esse terceiro ponto. Eu vou lá, mas tem que ser 20 mil reais. Aí eu mudo a minha mensagem. Se for por 20 lá, eu prego o que você quiser. Não, esse não é um obreiro de Deus, porque o que ele faz envolve o dinheiro. Você entende? Ele tem que ser um obreiro de Deus. Eu vou aí, me dê o que vocês quiserem. Se quiser me dar uma quantia grande, me dê, eu vou receber. Se não me der grande, eu vou receber. Vocês me levando aí, o que importa aí é a palavra. E se eu tiver que vender a palavra aí, se vocês quiserem dizer o que eu tenho que pregar, e eu tenho que, por causa do dinheiro, já não vou mais também. Esse é o verdadeiro obreiro. O que ele faz não pode envolver sempre o dinheiro. Ele tem que envolver vidas e alma. O evangelho tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Em quarto lugar, confronte tudo que esse obreiro prega e faz, tudo que ele exerce, que ele prega e faz no altar da igreja com a Bíblia. Se verdadeiramente, é claro que nós somos humanos, algumas falhazinhas nós temos, mas perceba se verdadeiramente esse obreiro tenta caminhar no centro da palavra de Deus. Ou se ele vai lá e revela por dinheiro, adivinha por dinheiro, profetiza por dinheiro, tudo que ele faz lá, exorciza as pessoas, porque nem é mais expulsar demônios, são verdadeiros exorcistas dentro da igreja. Eles fazem isso tudo por dinheiro, conversam com os demônios, fazem um stand-up na hora do seu culto. Perceba, confronte isso com a palavra. Se isso não tem base bíblica, é mais uma dica que você está sendo enganado. E em quinto lugar, para nós concluirmos esse vídeo, pequeno vídeo sobre dicas para você não ser enganado, em que está alicerçado o culto do pregador? Esse pregador que está vindo até a sua igreja, até você, em que está alicerçado o culto desse homem? Tá certo? O culto desse homem está alicerçado em anjos. Você percebe, esse homem é anjo para cá, anjo para lá, chama um anjo daqui, chama outro anjo de lá. Quando vai curar, o anjo vem. Quando vai tocar em pessoas, o anjo toca. Cuidado, mas que isso pode ser uma prática de demônio, entendeu? Cuidado com isso. Ou se a prática desse obreiro é jogando todo mundo no chão, alguns defecando, outros se urinando, ou se ele tem um objeto que ele encosta nas pessoas, a pessoa tudo cai. Cuidado com as práticas. Em que consiste, em que está alicerçado o culto desse pregador? Está alicerçado em quê? Em práticas, em heresias? Ou o culto desse obreiro está alicerçado na palavra? Por exemplo, o culto dele está alicerçado no sobrenatural? Venha porque o sobrenatural, porque só vai ter o sobrenatural. E o sobrenatural e palavra nada. Anjo para tudo que é lado e palavra nada.
o culto dele está alicerçado, digamos, em manifestações e aberrações, manifestações estranhas. Se o culto desse obreiro está alicerçado em manifestações, esse culto está alicerçado, esse pregador está alicerçado em manifestações de coisas estranhas, você tem que fugir. Mas o culto desse pregador tem que estar alicerçado em quê, irmão Levi? O verdadeiro pregador, o verdadeiro homem de Deus, tudo que ele fizer, ele faz por intermédio da palavra. Tudo que acontecer no culto dele, a manifestação dos dons, as libertações e as providências divinas para aquele culto, tudo vai acontecer por intermédio da pregação da palavra de Deus. A pessoa fundamental no culto de um verdadeiro pregador é Jesus Cristo. A mensagem dele é cristocêntrica e tudo que ele faz e que ele expulsa e que ele profetiza e que se ele tiver uma revelação tem que ser na pessoa bendita de Jesus pela palavra. Se não for um culto, que se esse pregador não traz uma mensagem, um culto embasado, respaldado pela palavra de Deus e pela pessoa de Jesus, está incorrendo em práticas terríveis de heresias. E você vai logo, logo descobrir que alguma coisa não está certa na vida daquele pregador. Tá certo, meus irmãos? Estas são as dicas para você não ser enganado. E não esqueça, em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Que Deus te abençoe. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Até o próximo vídeo.